Orar. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, hoje, num dia, Senhor Deus, difícil da gente encarar, Senhor, mas nós queremos te dar glórias, ó Pai, te dar louvores, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, e nós te louvamos por isso. Colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante de Ti, colocamos a nossa alma, Senhor, os nossos desejos diante de Ti, para que Tu, Senhor Deus, sonde o nosso coração, Senhor, vê se há alguém em nós, Senhor Deus, que tem desagradado o Teu coração. Fala conosco, Senhor. Ainda há tempo de consertarmos, ainda há tempo, Senhor Deus, de renovarmos, de restaurarmos, porque enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, todo tempo é tempo, Senhor Deus, de retomarmos a caminhada, de buscarmos alvos. Senhor, não nos deixe desistir do Senhor em nossas vidas. Alinha, Senhor Deus, a nossa conduta de acordo com a conduta que o Senhor expressa na Tua palavra, os Teus valores, que a gente não negocie valores com ninguém, Senhor, nem para ser simpático, nem para alcançar seguidores, nem para deixar de constranger um e outro, mas que a gente não negocie aquilo que não é para a gente negociar, Senhor Deus. Nos ajuda, nos dê sabedoria. A gente sabe que na Tua palavra, o que se cala pode até ser passado como sábio diante de uma audiência. E, às vezes, por conta dessa palavra lá em Provérbios, a gente deixa de falar. Só que há momentos, Senhor Deus, em que a gente precisa falar, até para que outros, Senhor Deus, saibam o nosso posicionamento e possam se espelhar em nossas vidas. Senhor, que a nossa vida possa ser um testemunho vivo daquilo que Tu és. O Senhor é Deus, o Senhor tem controle das coisas, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, e ao Senhor a gente entregou as nossas vidas, que a gente possa fazer valer, Senhor Deus, diante de todos aqueles que nos rodeiam, ou que veem nosso testemunho através das redes sociais, que nem convivem muito de perto, mas ficam olhando de longe, que eles possam saber qual valor que a gente segue, Senhor Deus. Em nome de Jesus, não queremos ficar à parte numa coisa que sabemos que o Senhor se empenha. Há palavras proféticas sobre essa nação, há palavras de reavivamento lançadas sobre essa nação, há palavras desde 2014, Senhor Deus, que o Senhor vem usando profetas ao redor do mundo sobre o Brasil, que aqui sairia uma nação em que os outros vizinhos olhavam assim, como pode esse lugar sair isso? Esse lugar que é manchado por corrupção, como pode se erguer essa nação desse jeito? Então, Senhor, o Senhor já está com projeto a respeito do Brasil desde 2014, que o Senhor lançou a público os teus projetos nessa nação. Senhor, e aqui há um povo que concorda com os teus projetos. E nós não negociamos valores, Senhor. Nós estamos aqui, eu tenho falado, Senhor, contigo em particular. Senhor, eu sou um dos seus remanescentes nesse lugar. Eu não estou em cima do muro, eu posso até ser deixada de lado, não ter a simpatia das pessoas, mas, Senhor, o que eu creio é o que eu falo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a Ti por esse momento em que passamos, um momento muito delicado, momento de batalha espiritual, onde aos nossos olhos parece que o mal está vencendo, Senhor. Mas a gente sabe pela Tua palavra que no fim o Senhor vence. Então, Senhor Deus, nós escolhemos desde já estar do seu lado. Em nome de Jesus,
Contempla, Senhor Deus, o clamor do teu povo, assim como o Senhor ouviu lá, quando o seu povo estava lá no Egito, ainda quando não era formada uma nação, mas havia um povo teu lá, escravizado por Faraó, e aquele povo subjugado resolveu em um momento levantar um clamor, e a palavra diz lá em Êxodos 2, que o Senhor do céu ouviu o clamor do teu povo e enviou um libertador. Houve um povo que clamou, houve um povo que cultivou o teu olhar voltado para esse povo, e o Senhor agiu para enviar um libertador. Senhor, clamamos a Ti, para que o Senhor volte os teus ouvidos para essa nação, para esse clamor, e envie um libertador, Senhor. Em nome de Jesus, nós adoramos o teu nome, louvamos a ti, Senhor. Ajuda a gente nesse estudo dessa lição, Senhor. Fala conosco de uma maneira específica, como sempre pedimos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem diversas maneiras de falar. Vai falar para mim de um jeito, vai falar para a irmã de outro jeito. E nós gostamos disso, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que fala no individual, Senhor. O Senhor não fala no coletivo, somente no coletivo. O Senhor fala de maneira específica com cada um de nós que hoje está aqui participando desse estudo e outros que vão ver depois. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus, amém. O coração fica, a Andressa falou assim, Gil, o coração fica, mas o coração... Fiquei nervosa hoje o dia todo. A gente fica, mas glória a Deus, vamos nós aqui, confiados que Deus está cuidando da gente e vai continuar cuidando. Estudo de João 7, primeira parte. Hoje eu não coloquei muito grande, né? Mas para a gente poder tá vendo aqui, participando. Eu dei só uma clicada e avançou 3 posts aqui. João 7. Eu botei aqui a incredulidade dos irmãos de Jesus. E aí o versículo 1 começa assim, passadas essas coisas, e aí eu vou dar um break aí, que coisas que está se falando aqui em João 7? As coisas que aconteceram em João 6. Em João 6, Jesus faz o discurso mais duro para o povo que o seguia, né? Ele falava assim, ó, vocês não têm parte comigo, se não comer da minha carne, não beber do meu sangue. A minha carne, o meu sangue é fazer a vontade do Pai. E aquele que não crê em mim, não tem a vida eterna. Não tem parte comigo nem com meu Pai. E quando ele fazia esse discurso, muitos discípulos pegaram a sua bolsinha, seu samburazinho, que não é mochila, alforje, alguma coisa assim, e começaram a deixar de seguir Jesus. A gente lembra que esse povo estava seguindo Jesus por conta de que eles viram sinais, e também porque Jesus havia pouco tempo atrás multiplicado pão e peixe, né? Então, ele estava ali atrás de Jesus, querendo usufruir desses benefícios de Jesus. E a gente vê até hoje que pessoas correm atrás de sinais, né? Também, igual naquele tempo lá. Só que Jesus faz o discurso duro, e eles falam assim, isso aí eu não quero, não. Esse negócio de pacto com ele, de seguir, de fazer vontade, isso é mais profundo. Não, eu não quero, não. Aí começaram a deixar de seguir Jesus. E Jesus olha para os discípulos ali em volta, ali os que tinham ficado, e ele pergunta a esses discípulos e fala assim, e vocês? Não vão seguir os outros, não? Não vão me deixar também? Aí Pedro fala uma das frases mais lindas que eu vi um discípulo falar para Jesus, que ela fala assim, Senhor, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna?
Então, assim, Pedro, naquele momento, está falando assim: Senhor, não tem mais para onde ir. Depois que eu te conheci, não tem outro caminho a seguir, não. Né? Então, e Jesus fica ali ainda por um tempo, e depois entra logo o capítulo 7, que é esse que a gente está, e João já começa assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. A gente lembra que Jesus está a caminho de Jerusalém para a festa do tabernáculo, então ele está caminhando, né? Então, ali, andando pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. Ele foi circundando, ele não pegou um caminho reto, ele foi circundando, passando, ele não queria ir pela Judéia, que era o caminho mais perto de chegar a Jerusalém, né? Ele foi circundando. Por que ele fez isso? O versículo 1 termina falando a razão, visto que os judeus procuravam matá-lo. Por que os judeus procuravam matá-lo? Que ele falou que o pai dele, né, ele fazia a vontade do pai. Os judeus ficaram assim, está falando que é filho de Deus, o nosso Deus, Yahvé, esse que a gente conhece aí, filho de José, de Maria, a gente viu crescer, isso é um sacrilégio. Então, ficaram perseguindo Jesus para matá-lo. Versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. A gente, lá no capítulo 6, a gente falou um pouquinho das festas mais importantes para o judeu. Essa do tabernáculo, eles tinham que estar lá. E por que tabernáculo? Né? Eram as cabanas, né? Feitas para lembrar a época que eles passaram no deserto. Versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram. Então, por aqui a gente vê, então José e Maria tiveram mais filhos além de Jesus, depois de Jesus, tiveram mais filhos. Em Lucas são citados 6, eu acho, a última vez que eu contei, pelo que eu me lembro, são 6. Eu sei que o mais famoso é Tiago, que vira líder ali na igreja de Atos, né? O irmão de Jesus, um presbítero. Então, 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos mesmo, querido, filho de José e de Maria, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha que interessante. Sai desse lugar aí que você está desviando aí pelas beiradas e vai lá para o centro de tudo, né? A Judéia. Para que eles estavam dando esse conselho para Jesus? Porque eles queriam que Jesus fosse visto por mais gente pelas obras que Jesus estava fazendo. Aí eles continuam ainda a falar, eu acho interessante, a cara nem treme para falar isso com Jesus. Não conheciam Jesus, então, né? Mas eram irmãos, conheciam sim. Então, conselho mal pode vir até de gente que conhece a gente, muito cuidado aí. Aí o versículo 4 diz assim: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os teus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, o que os irmãos de Jesus estavam falando? Vamos botar aqui no beabá aqui. Os irmãos estavam falando assim, olha, vai para um lugar onde você pode aparecer mais, onde as pessoas possam te ver, dar uma curtida, seguir, ganhar seguidores, porque você está indo, né? Num caminho assim, né, de beirada, né? Não é no caminho onde o mundo pode te ver, né? Então eles deram o conselho, ó, vai para lá, vai pelos caminhos mais comum aí que todo mundo está fazendo, para você ser conhecido, porque não tem ninguém que está fazendo o que você está fazendo aí. Então você vai ser muito, olha lá, ó, se fazes essas coisas,
manifesta-te ao mundo, quer dizer, mostre-se, exiba-se ao mundo. Aí o versículo vem assim, aí é João que está falando, né? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Eu acho interessante isso. Os irmãos de sangue de Jesus, nem eles tinham entendido a obra que Jesus veio fazer. Nem os irmãos. A ideia deles era tornar Jesus conhecido do mundo, fama, ficar famoso, né? Só que o que a gente tem visto de Jesus até aqui não era isso que ele estava procurando, não, né? Ele veio para fazer a vontade do Pai. Foi isso que ele veio fazer. E os irmãos dele dando conselho para ele. Aí vamos continuar aqui para ver Jesus falando. Eu botei aqui como título aqui, a mentalidade do mundo busca a glória do mundo. A mentalidade dos céus busca a vontade de Deus. Só aqui, queridos, a gente poderia ficar aqui uns 2 dias falando sobre isso, sabe? O que o mundo busca? Seguidores, fama, sucesso, apresentação, aparência. Às vezes o coração está machucado, apertado, magoado, ferido, mas eu preciso mostrar que está tudo bem, né? Isso é a mentalidade do mundo. Às vezes eu vejo assim, casais, eu tenho um olhar já diferente, né? Às vezes eu vejo o casal assim, né, amor? No post, assim, eu falo assim, eles estão com problema, estão passando problema. Não tem nada dizendo no post que está passando problema, mas eu tenho aquele olhar já mais profundo, né? Por trabalhar nisso, por Deus ter me chamado para esse ministério, eu fico assim, está acontecendo alguma coisa. E logo depois a gente vê que a impressão não foi errada, né? Ou estava acontecendo algo mesmo. Mas o que as pessoas gostam, né, de exibir? Que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, a conta aberta do Instagram, porque pode me seguir quantos quiserem, né? Que não tem problema. Sabe? Quantos seguidores você tem? Né? A pergunta, às vezes, eu vejo alguém falando assim, você tem quantos seguidores? Aí, às vezes, apresenta uma pessoa e fala assim, nossa, fulano tem 2K de seguidores, 6K de seguidores, então fulano é bom. Essa é a mentalidade do mundo. Só que a mentalidade dos céus já é diferente. A mentalidade dos céus, que é fazer a vontade de Deus, às vezes acontece isso que aconteceu com Jesus. Os seguidores de Jesus largaram ele. Ficou só um tiquinho, sabe? Só um tiquinho. Então, a gente precisa, ao longo do nosso dia, sabe, volta e meia, estar observando isso. O que é que meu coração fica almejando, né? Eu estar bem com as pessoas, estar bem com o mundo todo me aprovando, ou eu buscar a aprovação de Deus na minha vida. E, às vezes, ao buscar a aprovação de Deus nas nossas vidas, queridos, a gente, muitas vezes, vai desagradar o mundo. Muitas vezes a gente vai desagradar. Então, há necessidade que essa sondagem seja feita de maneira ininterrupta. Por quê? O nosso coração, ele é cheio de vaidade. Enganoso, cheio de vaidade. Enganoso é o coração. Sabe por quê, queridos? É muito bom você ser elogiado, é muito bom você ser bem-quisto, sabe? É muito bom. Agora, quando a gente olha para
os discípulos de Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou e foi alçado ao céu, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram odiados, eles foram apontados, e isso não é bom. A carne nossa não gosta dessas coisas. A nossa carne gosta, sabe de quê? Da gente receber elogio, da gente receber aplauso, Tudo das vem a nós, pessoas. Oi? tudo vem a nós, né? Isso, a gente gosta disso. Nossa, É, você é melhor. Eu estava aqui, sim. na hora que começou, acho que só a Andressa que estava aí, atendi um telefone de um ex-aluno meu, Hum, que foi ex-aluno de Edna também, lá na década no final de 80, início de 90, o Valcimar é, ligou. E assim, é muito bonitinho, né? No aniversário, sim. elogiando, assim, sabe? Elogiou a professora, assim, Gosto da nossa, galera. que coisa bonita. Mas, querido, às vezes o elogio leva a gente para um caminho tão difícil de sair, Verdade. é o caminho da vaidade. Uhum. Então, eu vou voltar a ler o que está dentro dessa bola azul aqui para a gente gravar. A mentalidade do mundo busca a glória do mundo. A mentalidade dos céus busca a vontade de Deus. Vontade de Então, Deus. antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso sondar meu coração e falar assim: Senhor Jesus, o que que o Senhor faria no meu lugar? O que que o senhor falaria? O que que o senhor se calaria? O senhor manifestaria aqui algo que é contrário ao que todo mundo está falando? Vai ganhar antipatia? Eu não sei. Eu acho que Jesus não estava pensando muito em simpatia ou antipatia. O tempo todo o coração dele era voltado para buscar a vontade do Pai, né? Gil, Então, oi, Gil, eu posso contar uma experiência que eu tive de ontem para hoje? Posso? pode, Então, pode, deixa eu rapidinho. voltar É aqui. tempo? Pode Posso falar? sim, Olha, pode sim. Fala, Su. então, eu tenho uma amiga, aquela que perdeu o marido que o carro explodiu, eu mandei Sei, para sei. você. E ela tá muito perturbada, tal, tal, tal. E então chegou um momento, assim, eu escuto, escuto, escuto. Aí o que que eu fiz? Eu apresentei Jesus para ela. Falei, olha, eu estava assim, assim, assado. Jesus fez isso na minha vida, né? Recorra a ele, né? Acreditei. Menina, ela não leu na hora, mas hoje ela me mandou uma mensagem. Caraca, ela me detonou. Ela falou que não tem nada a ver com religião, que ela está procurando uma amiga e que eu estou sendo ruim para ela, só porque eu apresentei Jesus para ela, Gil. Gil, É, eu fiquei tão. Ah, que eu só botei um monte de interrogação assim, pô, não entendi nada. Entendeu? Então as é. pessoas elas querem ficar escutando, você afagando, e quando você chega, ó, a solução é essa, tá aí. Não só afagando, eu vejo assim, às vezes as pessoas buscam conselho, aconselhamento, elas não querem só que a gente afague, não. Elas buscam a gente para que a gente concorde com o que elas querem fazer. Então, elas ganham mais um aval, sabe? A gente ali em concordância com algo que é contrário à vontade de Deus, a gente concorda parece que é para dar mais um impulso para elas fazerem algo que é contrário à vontade de Deus. Então, difícil, viu? Você ganhou antipatia. Muito, muito, muito. Ela disse que é para eu não para falar disso, que é para eu não procurar mais ela. Eu falei, ah, Meu É assim Deus. mesmo. o que que eu vou fazer? É, mas ela fez a escolha dela, né? Sim, sim. É uma escolha. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus, falando aos irmãos, né, dele, que os irmãos dele falaram assim, ó, você tem que ficar mais, ir lá para a Judéia, aparecer mais, né, ganhar mais fama, ganhar mais seguidores. Aí Jesus fala assim, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos. Por que que não pode odiar a eles?
porque eles estão com a mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo, o mundo não odeia, né? Aí Jesus fala, mas a mim me odeia. Ou seja, Jesus aqui está separando, ó, quem tem a mentalidade dos céus, o mundo odeia, o mundo não quer pacto, sabe? Mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Na realidade, queridos, quando a gente bota o parâmetro de Deus na nossa vida, o que faz com que as pessoas ao nosso redor, elas meio que se afastam, porque a luz, ela clareia o que está errado, sabe também? Quando entra a luz, ela dá claridade para a gente, a luz é claridade para nós, para a gente enxergar o caminho que vai andar, onde a gente está, mas também quem está perto da gente está nas trevas, a luz mostra também quem está nas trevas. Por isso que quem está nas trevas, e aqui eu estou falando trevas em relação à mentalidade do mundo, né? Quem está não quer saber de luz, não. E nem quer estar perto, porque a luz ela mostra a sujeira. Eu lembro de um amigo meu que foi para os Estados Unidos, logo que eu me converti, eu orava para que ele se convertesse, e ele ligou no dia da conversão dele, ligou para mim de lá quando batizou, e ele falou assim, aqui nos Estados Unidos é muito gozado, parece que a roupa dos crentes é cinza. E aí, quando eu lidava com você, eu via a sua roupa branca. E na roupa branca, querida, a mancha, a sujeira aparece logo, na cinza não aparece muito, não. A sujeira meio que fica encoberta ali, camuflada, isso é a palavra, camuflada. Então, quando eu tenho uma vida que não condiz com a vontade de Deus, vai ter coisas que eu vou fazer que nem vão aparecer muito, porque vai estar camuflado no meio do tipo de vida que eu levo. Agora, se eu mudo o jeito meu de viver, preste atenção, talvez você já tenha passado por isso. Você escolheu mudar o jeito seu de viver, de falar, de se comportar, de compartilhar. As pessoas percebem. Então, quem é da luz se aproxima de você. Quem não está na luz começa a te apontar assim, sabe? A falar, está errado, não quero mais, foge da gente. Eu acho gozado que... Hã? Fala. Acontece muito no meio da família, né? Da parentela, né? Da família. Aí, quando tem a festinha, quem são os excluídos? É verdade. Pelo menos aqui aconteceu muito disso. Mas é assim aí, mesmo. A gente não era convidado, não era chamado. E é gozado isso, né? Que a gente, assim, a gente gosta deles, né? A gente até ora para eles, assim, a gente quer a salvação deles, mas, assim, a gente é meio excluído, assim, fica meio de fora, não é chamado. Eu tenho a minha família, por parte de mãe, a gente sempre se reúne, mas tem algumas, essas reuniões gerais, assim, tudo eu sou convidada, fazem questão de estar lá, inclusive pedem para ir orar, né, tudo. Mas tem umas festas que são exclusivas que eu nunca sou convidada. Eu só vejo lá, assim, eles postando essa foto, aí eu boto assim, às vezes lá no grupo, eu boto assim, faltou eu, aí eles dão um sorrisinho, assim, meio sem graça, sabe, assim. Não, sorriso amarelo. Essa não era para você, não era, não, sabe? Mas eu não crio caso, não. Eu entendo que eles façam isso. Eles estão te poupando, Gil. Poupando, pois é. Verdade, poupando. Mas deixa eu falar para vocês algo que ocorre, que eu não sei se vocês já passaram isso. Agora eu já estou falando no âmbito dos irmãos da igreja. Vocês sabem que a nossa vida não é sempre assim, uma linha
reta, né? Dizem que tem que ser igual aquelas negócio do coração, né? Sobe e desce assim um pouquinho, que é sinal que você está vivo. Mas eu não sei se você já reparou, até com o povo da igreja, às vezes, quando eles vão pendendo para algo de errado, alguma escolha errada na vida deles, não sei se vocês já passaram por essa experiência, eles começam a fugir de você. Já sentiram isso? Assim, eles não contam tudo, aí você fala assim, nossa, eu estou sentindo sua falta, eu gosto tanto de você, saudade do seu abraço, aí você vai, abraça, tudo, tá tudo bem? Tá. Aí vão saindo fora, assim, sabe? Aí lá Desse modelo. aí lá adiante você percebe assim, ah, meu Deus, olha o que estava acontecendo, você não sabia, né? Mas, assim, fogem da gente, assim, eu acho, assim, mas, assim, a Andressa falou certo, é poupando mesmo, a gente é sempre... Mas congregar, praticamente, é prestar conta, né? É. Então, ele sabe ali, ele vai ficar sabendo do que eu estou fazendo, vai me criticar, vai me censurar, vai me exortar. Então, é melhor ficar um pouquinho longe, porque isso aí anda mais ou menos direito. A gente não anda 100% direito, mas anda melhor do que eu. Aí eu não vou ficar ali diante dele, porque ele vai me pegar de jeito. Aí eu fujo. Fujo do pastor, fujo da igreja, sento lá na última fila lá. É verdade. Vou me escondendo. Fugindo. Ai, Jesus, por que a gente é assim? Aí, continuando o versículo 8, e Jesus está falando ainda para os irmãos, subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido, porque Jesus tinha um plano, um projeto, né? Ele tinha um alvo a ser cumprido, né? Então, ele não estava muito junto com a galera, não, ele estava mais afastado, ficava muito, saía muito para orar, ele estava com alvo proposto. E ele tinha um prazo estabelecido pelo Pai para ele cumprir esse projeto. Então, ele não ia muito nessas conversas, nesses convites, assim, não, você tem que ficar famoso, você tem que isso, ele estava fora disso aí. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Quer dizer, não seguiu o conselho dos irmãos nessa etapa. Vamos nós passando adiante aqui. A controvérsia, é isso mesmo, aí na sequência. Pulei? Jesus não fecha os tabernáculos. Tá. São 3 pedaços, 10 a 13. Então eu não botei esse pedaço? Jesus na festa dos tabernáculos. Então ele já chegou lá. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então ele foi escondidinho, né, para não aparecer, porque ele estava sendo perseguido, não era a hora ainda dele ser preso. Aí o versículo 11 diz assim, ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Ele ouvindo tudo, que ele estava meio camuflado ali, escondido. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo, né? As opiniões eram contrárias. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus, que os judeus estavam ali em cima querendo prender Jesus. Então, vamos lá. Começa Jesus aqui a partir do versículo 14, falando a respeito dele, do alvo dele com os judeus. 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, inicialmente, ele chega meio camuflado, mas já no meio da festa, geralmente essa festa de Pentecostes durava uns 7 dias, né? Então, ele lá no meio da festa, ele vai para o templo e ensina. Então, ali ele já não está mais escondido, ele está bem visível para todos. Aí, versículo 15. Então, os judeus se maravilhavam e diziam,
Como sabe ele essas letras, sem ter estudado? Então, da onde vem, né? Da onde vem esse saber, né? Conhecimento. Esse conhecimento. 16. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, aqui ele está falando, se você quiser se achegar a Deus e conhecer algo mais a respeito de Deus, quando eu falo, você vai entender se eu estou falando de mim mesmo ou se eu estou falando de Deus. Aí o versículo 18 continua: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Eu acho interessante isso. Aí eu vou muito para testemunho aqui, sabe? Porque a gente dá testemunho, né, Adalberto, e igrejas, né? A gente é chamado muitas vezes para dar testemunho, para falar para casais. E o cuidado nosso ao falar do que aconteceu em nossa vida é que a glória volte para Deus. Porque se eu ficar contando que, nossa, aconteceu isso com a gente mesmo, sabe? Cuidou, a gente foi, Deus falou que ia fazer, mas a gente fez, a gente, sabe? A gente, com as nossas forças, a gente foi. Se ficar desse jeito, queridos, a glória vai ficar só para a gente. Mas quando a gente fala, dá o testemunho, a gente fala assim, gente, se fosse pela gente, isso nunca aconteceria. É Deus. É Deus. A glória seja dada a ele que fez. Porque ele faz milagre. Então, a gente devolve a quem de direito a glória. Aí fala assim, nossa, irmã, você deve ter orado, você deve ter jejuado. Não, querido, foi Deus. Foi Deus. E o que eu fiz de correto foi porque Deus colocou no meu coração para fazer. A glória tem que ser de Deus, querido. Se eu fico levando a glória para mim, eu não falo de Deus e a glória não vai para ele. Fica para mim. Aí, continuando o versículo 18. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus está falando dele, né? Ele procura falar sempre daquele que o enviou. Então, ele é verdadeiro e nele não há injustiça. Aí ele continua falando: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Aí respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Aí Jesus fala: um só feito realizei e todos vós admirais. É muito interessante que Jesus aqui está falando de quando os judeus correm para querer matá-lo. Foi quando foi que os judeus começaram a perseguir Jesus? Quando Jesus cura aquele homem que está enfermo durante 38 anos lá no lago, lá perto no Betesda. Jesus cura um moço e pede para ele se levantar e carregar o leito. E isso foi feito num sábado. E Jesus é que provoca os judeus. Por que vocês estão falando de mim? Por que vocês estão querendo me matar? Né? Porque um só feito eu fiz. Ele fez isso aí, ele está se referindo ao milagre, a esse milagre realizado no sábado, que a lei de Moisés não permitia. E ele continua falando, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. Antes de Moisés, já vinha a circuncisão. Abraão, né? Foi dada a Abraão. Foi dada a Abraão. No sábado, circuncidais um homem, quer dizer, porque a circuncisão, a lei fala que no 8º dia deve ser cortado o prepúcio. Circuncisão é cortar aquela pelezinha que encobre o pênis do nenenzinho. No 8º dia deve ser cortado.
né? Então, para os judeus, não importa se é cortado, se o 8º dia cai no sábado ou não. É no 8º dia que eles cortam. Então, Jesus fala assim, para cumprir a lei, vocês cortam, vocês fazem, vocês praticam. No sábado, circuncidais um homem. Então, eles podem fazer um trabalho no sábado, né? Aí, no 23, ele continua falando, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado, ao todo, um homem? Quer dizer... Ele está aqui falando assim, eu curei um homem inteiro, ali vocês estão só com o prepúcio cortando para que ele seja, né, para se cumprir o pacto, né, da lei, vocês podem fazer, e eu não posso curar. Aí ele bota assim, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus vai profundo na lei, né? Fala assim, vocês me odeiam porque eu curei no sábado, mas vocês circuncidam um garotinho no 8º dia no sábado, então vocês não cumprem a lei também. Imagina a cara dos judeus ao ouvir Jesus falando isso deles, né? Aí eu botei aqui, os judeus, e boto nós também, sabe? Nós aí eu botei entre parênteses, porque não é só judeus, não. Especialista em julgar a aparência. Eles aqui não enxergaram quem Cristo era, o Messias que estava ali diante deles, eles não conseguiram enxergar, mas eles julgam pela aparência. E aí eu botei aqui o ensino de Jesus, que é o verdadeiro ensino, e fiz um paralelo com o falso ensino. Isso a gente pode aplicar na nossa vida. O que é o verdadeiro ensino? Primeiro, é o ensino de Deus. Segundo, o falso ensino é ensino de homens. Aí, o verdadeiro ensino, a segunda qualidade, característica do verdadeiro ensino, faz a vontade de Deus. Verdadeiro ensino faz a vontade de Deus. Não importa se vai perder seguidores, se vai perder simpatia, não importa. O objetivo é fazer a vontade de Deus. Enquanto o falso ensino faz a vontade de homens. O verdadeiro ensino, terceira característica, busca a glória de Deus. E contra isso, contrapondo isso, o falso ensino busca a glória de homens. E a quarta característica do verdadeiro ensino, e isso aí é pelo que a gente vai ser julgado lá diante do juízo, no dia do grande julgamento, julga os frutos de justiça. O que vai ser olhado em nós, queridos, não são obras, viu? Vai ser se a gente está exalando fruto do Espírito, fruto de justiça. Agora, o falso ensino julga a aparência. E, queridos, preste atenção, tem muita gente recebendo louros por conta dessa aparência aí. Por conta da aparência. Agora, eu não sei se vocês lembram lá na figueira, né? A figueira cheia de folhas, tão bonita, Jesus vai ali atrás dela, porque ele vai buscar ali nela encontrar figo. Porque ela está cheia de folha, e figueira cheia de folha, ela mostra que ela tem fruto ali. Quando Jesus vai buscar o fruto, ele não encontra um fruto. E ele lança uma maldição sobre a figueira. Então, na realidade, Deus vai buscar em nós fruto. Fruto. Não dons, hein? Os dons são de Deus. Os dons ele dá a quem lhe aprover e na necessidade da igreja.
ele distribui dom. Agora, o fruto é você que precisa produzir. E que difícil é produzir fruto. Vamos lá em Gálatas? Que coisa difícil, fruto. Gálatas 6, 5. Gálatas 5, a partir do versículo 22. Olha o fruto que você tem que produzir. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, precisa produzir, tem que sair de nós. Que difícil é sair essas coisas de nós, meu Deus do céu. Então, fica aí essa lição. Reflexão. Cuidado com os julgamentos, pois geralmente são guiados pela aparência. Às vezes, querido, eu me pego errando. Eu entro assim, me achando, sabe? Que eu sou o juiz, que eu posso julgar, que eu posso formar um raciocínio aqui em cima de julgamento, e todo julgamento feito pelo homem, ele é guiado pela aparência. O verdadeiro juiz, a gente já passou por esse ensino aqui. O verdadeiro juiz, ele julga não a aparência, ele julga o coração. E é por esse coração que a gente vai ser julgado. Cuidado se ficar olhando muito para a aparência. O nosso Deus é um Deus que vê coração. Coração. E aqui estão os nossos alvos, né, de oração. Nossa parentela, a nossa nação e Jerusalém, Israel. Não pare de orar. Isso é um alvo nosso, que a gente está correndo atrás, a gente está batendo ali, sabe? Na porta do juiz, a gente está falando assim, julga a nossa causa, não esquece a nossa causa, olha, atenta os ouvidos teus para o que a gente está colocando diante de ti, a gente está batendo, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, tem alguém que escuta e dá, então a gente está baseado na palavra de Deus para insistir em colocar diante de Deus a nossa parentela, a nossa nação e Jerusalém. Você falou Gálatas, o que, Gil? Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito. Antes um pouquinho lá de 5, 22, o texto Edna, Gálatas 5, aí você pode ler do versículo 16 ao 26. O 16, eu escrevo na minha depois você pode ver, 16 ao 26, que fala da carne, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Fruto da carne, amada, é aquilo que a gente produz sem esforço nenhum. A obra da carne, o fruto As obras da carne, ela sai assim, sabe? Assim, quando você não vigia, quando você não está nem aí, nossa, ela transborda da nossa vida. E a gente fica falando coisa pelo cotovelo. Agora, o fruto do Espírito, esse dá trabalho. Esse dá trabalho naquela hora que a gente quer bater, aí a gente se contém. Naquela que a gente quer esbravejar, aí a gente fala, não, é o Senhor que está no controle. Não, eu devo amar quando eu estou com vontade de socar. Eu devo perdoar quando eu estou com vontade de matar. Esse é aquele produzido de quem está subjugado à vontade de Deus. Esse é mais difícil. Todos eles são difíceis aí, do fruto aí, todos esses gominhos, eu falo que é gominho de laranja. Cada gominho desse difícil de produzir. E é por esse aí que a gente vai ser julgado.
Muito lindo, né? A gente precisa O produzir. espírito, mas o fruto do espírito é caridade, Isso, gozo, paz. isso. Esses aí. Uhum. Caridade aí está no sentido de amor, aquele amor assim que você ama, mesmo que a pessoa te odeie, você ama, você quer o bem dela. Fazer o quê, né? Mas é porque Deus quer que a gente tenha isso em nosso coração, porque isso faz bem para a gente, não é nem para o outro. A gente fica saudável, a gente não fica com câncer, sabe? Essas coisas. É tudo Sim. isso, tudo é bom para a gente. Deus sabe das coisas que é bom para a gente. Falar nisso, uma novidade, a gente estava orando pela parentela, o ex-marido da minha tia, Zilá, semana passada se batizou. Ai, que lindo. Se batizou. 89 anos, né, tia? 89, se batizou. Glória a Deus. Recebeu a visita do pastor lá. O filho está orando, né? O filho participa aqui, não aparece aqui, mas ele ouve, porque ele está viajando hoje, ele já falou para mim. Aí, quando ele chega de madrugada, ele ouve a lição e ele vai... Ai, cadê? Ai, Jesus, cadê? Deixa eu ver aqui. Onde está? Zoom reunião, aqui. Ele vê a lição e ele vai, conversa comigo, fala da lição, sabe? Tudinho aí. Então, o filho foi lá, conversou com o pai, depois foi lá, pediu para o pastor visitar, o pastor foi, ele aceitou Jesus e se batizou. Porque a situação dele também é de emergência, está de cama, sabe? Então, foi lá, Então, a oração aí está sendo ouvida aí afora, viu? A gente não vai desistir. Vamos orar para a gente dispensar aqui e ficar depois batendo papo. Amém, Senhor Deus. Amém. Damos glórias a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que lição, Senhor. Onde Jesus volta a afirmar os seus alvos diante das pessoas ali que estão à volta dele. Ele vem, Senhor Deus, para falar que não é aparência, não é seguidores, não é fazer a vontade do povo. Ele veio para fazer a vontade do Senhor, mesmo que isso, Senhor Deus, não angarie simpatia do público. Ele veio para fazer a vontade do Senhor. Que lição é essa que a gente precisa aprender, Senhor? Às vezes a gente pende para o lado de fazer a vontade das pessoas, Senhor, porque isso é até legal, Pai. Ter a simpatia, as pessoas gostarem, está todo mundo sorrindo à nossa volta, a gente não está contradizendo ninguém. Confesso, Senhor Deus, que isso é legal, mas não é isso que o Senhor quer para os seus seguidores. O Senhor quer que a gente firme o nosso coração, nosso alvo para fazer a tua vontade. Que seja assim, Senhor. Que o nosso alvo seja fazer a tua vontade, igual Jesus veio nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa parentela diante de Ti. Te louvamos pelo batismo de Ti, Valtencir, nessa semana. E, Senhor, colocamos toda a nossa parentela diante de Ti, fazendo, Senhor Deus, constrangendo, querendo com isso constranger o Teu coração a tocar através do Teu Espírito em cada vida que ainda não Te conhece, Senhor. Em nome de Jesus, toca na nossa família, Senhor, em nome de Jesus, naqueles que não Te conhecem, a gente de fora vê o quão necessitam. A Sueli deu o exemplo da amiga, acabou de perder o marido numa explosão de um carro a gás que explodiu, a mulher precisando, e ela foi falar de Jesus e foi rechaçada. Senhor, a gente sabe da necessidade das pessoas, que é ter o Senhor. Quando a gente tem o Senhor, ó Pai, o nosso coração se completa. A gente já não vê tanta necessidade, tantas coisas que a carne grita,
mas, Senhor, a gente fica envolvido com as coisas do Espírito. Ó Pai, toca no coração da nossa parentela, Senhor Deus, que eles vejam a real necessidade de vida deles, que é ter o Senhor no coração. Em nome de Jesus, aqueles mais difíceis, Senhor, aqueles mais afastados, toca eles, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar nossa nação mais uma vez diante de Ti, queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a vida do presidente, Senhor, e a família. Nesse momento, Senhor, tantas coisas, tanta gente deve estar falando com ele, sugerindo coisas, Senhor, mas que não seja uma decisão dessa equipe que está em torno dele, mas que seja algo que o Senhor coloque no coração. Pai, em nome de Jesus, ao destino de uma nação, dê sabedoria, dê olhos de águia, Senhor Deus. Nós te louvamos por aqueles que foram eleitos, desde já nós já começamos a abençoá-los com sabedoria vinda do Senhor para essas vidas, Senhor. E vão estar ali no Senado, na Câmara, governando cada estado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre essas autoridades, Senhor Deus, instituídas. Em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre Jerusalém, porque a tua palavra diz que há paz pelos que oram pela paz de Jerusalém. E nisso, Senhor Deus, ao orarmos por lá, nós estamos cumprindo a tua palavra, Senhor, pedindo a paz de lá, e o Senhor, de retorno, traz a tua paz para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Ser com a nossa casa, ser com os nossos, ó Pai, os nossos mais de perto, os nossos de longe. Senhor, os sonhos que o Senhor tem para conosco, Pai, que eles se cumpram, em nome de Jesus. Que nenhum sonho, nenhum projeto que o Senhor tem com as nossas vidas fique jogado de lado, fique relegado à segunda instância. Senhor, em nome de Jesus, todo projeto, todo sonho que o Senhor tem aí no teu coração, planejado para cada um de nós, que não caia no esquecimento, que se cumpra nesse tempo. Senhor, nesse momento, nós tiramos todas as amarras, tudo que tem predido, algemado, aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Nós lembramos da oração que Daniel fez, que o Senhor fala, o anjo veio falar com ele, que desde o primeiro dia o Senhor disse sim àquela oração, mas o príncipe da Pérsia entrou em guerra, em batalha para que não se cumprisse. Senhor, nós erguemos nossa voz para todo príncipe da Pérsia, ou seja lá o nome que tiver, que tem entrado em batalha espiritual, para que o teu objetivo, o teu desejo em nossas vidas não se cumprisse. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos contra ele com o nome do Senhor à nossa frente. Nós declaramos que tudo vai se cumprir, sim, porque essa é a vontade que está no teu coração para as nossas vidas. Senhor, declaramos vidas abertas para a manifestação de sonhos do Senhor. Esse é o tempo, Senhor, o tempo está tão abreviado, é tanta batalha, Senhor, mas também é o tempo de projetos teus se cumprirem em nossas vidas. Abrimos nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos, Senhor Deus, o nosso espírito, a nossa alma, para que tudo que está no teu coração se cumpra em nossas vidas. Somos teus, do seu coração, fomos gerados por ti no teu coração. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.